Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso CMO Summit. Agradeço por ter sido convidada para dar 3 palestras, não apenas uma, e eu queria compartilhar com vocês hoje, o tema do nosso assunto hoje é como é que a gente olha para os momentos que importam na jornada do nosso cliente. E aí tem algumas coisas importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês, que são coisas que, no final das contas, a gente acaba passando muitas vezes por cima ou despercebido, e esses momentos que importam, eles são fundamentais para conectar o seu cliente, a experiência do que o seu produto ou o seu serviço está trazendo no dia a dia para ele. Então, vamos lá. Vamos começar pensando, como é que a gente faz para os nossos clientes serem felizes? Já pensou sobre isso? Como é que a gente faz no dia a dia para eles cada vez serem mais felizes, cada vez estarem mais contentes com a experiência que eles têm com o nosso serviço, com o nosso produto? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar na paixão que a gente tem, né, por esses nossos clientes, trazer respostas rápidas, entender como é que a gente faz, pensar em soluções, ter muita vontade de ajudar e muita positividade. Para a gente fazer isso, nada melhor do que a gente escutar os nossos clientes. Escutar os nossos clientes são algumas coisas fundamentais no nosso dia a dia. Às vezes eles dizem para a gente, né, nas entrelinhas, e a gente não está pronto para ouvir. Então é muito importante que a gente escute ativamente, anote, compartilhe o que a gente escutou desses clientes, satisfeitos ou não satisfeitos, para que a gente possa compartilhar dentro da nossa equipe, com o nosso time, o que está acontecendo com esses clientes no dia a dia. Então vamos lá. Pensando em crescimento rápido, o que para vocês é crescimento rápido? Vou dizer algumas coisas aqui. Primeiro, se a gente pensar no bambu, o bambu cresce em 3 anos de 2 a 2,5 vezes o seu tamanho. Isso é um crescimento rápido? Acho que sim, né? Pode ser considerado. Se a gente falar de empresas, né? Aqui tem alguns nomes de empresas que tiveram um crescimento muito rápido, algumas brasileiras, algumas de fora do Brasil. Se a gente pensar mais detalhadamente, quais seriam os pontos-chave para esse rápido crescimento que a gente gostaria de muitas vezes adotar dentro da nossa empresa, para que a gente pudesse trazer cada vez mais efetividade para os nossos clientes e cada vez mais impacto para esses nossos clientes, também para o nosso time. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar em como a gente pode ser customer-centric. Fundamental. A gente vai falar sobre cada um desses pontos, tá? Receita recorrente. Como é que a gente atinge a receita recorrente e mantém ela de forma que a nossa operação possa ser viável, o nosso cliente feliz? Em terceiro lugar, equipe de go-to-market alinhada. Fundamental que a gente tenha equipe alinhada e orientação baseada em dados. Se a gente for pensar em primeiro lugar, como é que a gente faz para ser customer-centric? Vamos focar nesse primeiro ponto aqui. Então, pensa, agora vamos lá. Vou precisar da atividade de vocês aí do outro lado. Pensa numa experiência de compra. A última coisa que você comprou muito bacana, que teve uma experiência incrível. Pensou? Então vamos lá. Feche os olhos. Vamos pensar. Tá. Ok? Vamos abrir os olhos. O que aconteceu que fez essa experiência ser tão bacana e tão impactante para você? Como aconteceu essa experiência? Você estava num lugar? Era alguma coisa diferente? Por que que ela aconteceu dessa maneira? Olha que interessante. Se a gente começar a relembrar como isso te fez sentir. Se a gente pensar muito isso no dia a dia, né, a nossa experiência com algumas empresas, com alguns produtos, alguma coisa que te fez sentir diferente, sentir melhor. O que importa são os momentos que aconteceram dentro dessa experiência. Vamos quebrar isso em fases. Vamos lá. Por exemplo, uma família. Se a gente estiver falando de momentos que importam, família. Esses momentos que importam em família, quais são eles? Se a gente for buscar no Google, olha que legal, atenção. Isso é um caso de uso, é real, tá? E depois vocês podem procurar para saber mais informações sobre isso. Magic Castle Hotel, em Los Angeles. Esse aqui é o Magic Castle Hotel em Los Angeles. Hotel legal, né?
Hotel tranquilo, não vejo nada de especial. Mas o que que tem nesse hotel? Olha a avaliação, né? Depois, isso aqui é o quarto, tá? Esse é o quarto também, um quarto normal, né? Talvez para uma família, 2 pessoas e 2 pessoas na outra cama. Ele é ranqueado como 5 estrelas e o número 8 de 399 hotéis em Los Angeles. Por que será que ele está tão bem ranqueado e tem 5 estrelas? Olhando para esse hotel, gente, sinceramente, vamos entender o que que esse hotel tem de tão especial para uma família querer voltar e dar um ranking tão alto dentro do Google. Eles tiveram uma sacada genial. Popsicle Hotline. Basicamente, é essa linha de telefone que está disponível para as pessoas ao lado da piscina. O que acontece? Imagina aí na sua cabeça. Se você tem filhos, você sabe o que eu estou dizendo. Imagina uma linha de telefone do lado da piscina, onde a qualquer momento você pode pedir um sorvete de 3, né, esses 3 sabores, e aí você pode pedir ao mesmo tempo. No momento que você pede, vem uma pessoa, né, uma garçonete, um garçom, e traz uma bandeja com esses sorvetes. E aí a criança não precisa sair da piscina, ela pode servir ali mesmo, não vai acabar a brincadeira, para ela comer, né? Ela tá brincando ali, tô com fome, tô com sede, tá muito quente. E aí essa criança vai pedir esse sorvete ali na piscina. O que vocês acham que vai acontecer com uma família que for com uma criança para esse hotel, pessoal? Não vai mais conseguir sair de lá, né? Claro. Porque essa criança com certeza vai querer voltar nesse mesmo esquema, porque ela quer brincar na piscina. Para quem tem filho, sabe, sobrinho, enfim, já viu uma criança brincando, eles não querem perder tempo. Então, essa sacada genial fez toda a diferença na experiência desta família. Esses pais não vão conseguir ir em outro hotel. Olha que sacada genial. Esses momentos que importam, como fez você se sentir, nesse caso, essas crianças que participaram da experiência nesse hotel, elas vão lembrar da brincadeira, vão lembrar que elas precisam estar ali no dia a dia, que tem um sorvete bacana, ela não precisa parar, continua brincando, é gostoso, e aí ela vai querer voltar com a família dela. É sobre isso que a gente está falando. Ser customer centric é ser focado no seu cliente de forma que você entenda tudo que ele gosta, tudo que ele quer e que você faça com que ele se sinta especial, com que ele sinta que você está pensando nele em toda a sua jornada. Então, ser customer centric, pessoal, é a base de tudo que a gente está falando. O rápido crescimento, ele acontece não por causa de um produto ou por causa de um serviço. Alguma demanda que esse seu público, em específico, precisa e que você teve essa sacada genial de colocar eles no centro. Muito bem. Então, vamos para o nosso segundo ponto de rápido crescimento. O segundo ponto-chave é receita recorrente. Como assim? Vamos pensar na receita recorrente aqui, olhando para um funil típico de venda, né? Esse funil típico, você tem ali o topo do funil e a receita aqui embaixo. Muito bem. Quando eu falo de receita, então no topo do funil tem os leads e eles vão sendo convertidos em oportunidades até que eles se transformem em receita. Se eu fizer um paralelo ali com o sorvete, com a Popsicle Hotline lá do Magic Castle, o que vai acontecer? Os momentos que importam ali no lead e na oportunidade a gente transformaria em sorvetes. Olha que legal. Mas isso só traz uma receita uma vez. Como é que eu faço para fazer essa receita se transformar em receita recorrente? Para ela se transformar em receita recorrente, eu tenho que olhar para o fundo do meu funil. Então, eu não vou mais trabalhar num funil básico, como a gente conhece. Nós vamos olhar para a receita, onde que ela está? Cadê? Depois dessa receita inicial. Como é que a gente faz? A gente deita esse funil, duplica ele e transforma essa receita inicial numa receita recorrente. Olha que interessante. Eu só vou ter receita recorrente se eu tiver um impacto recorrente acontecendo em decorrência do meu produto ou do serviço que eu estou fazendo dentro da minha empresa. Porque a recorrência acontece aqui. Então, se eu olhar para o lado azul como aquisição e eu olhar aqui para o lado rosa como expansão, o que eu vou ter? Eu vou ter basicamente o impacto acontecendo na segunda fase, quando o meu cliente começa a usar o meu produto ou o meu serviço. Vamos entender melhor. Esse impacto é o sorvete. Esse momento que importa, ele está recorrente ali. Putz, eu lembro do sorvete, isso me fez sentir muito feliz.
eu adorei aquela experiência, eu quero de novo. E aí, o momento que importa é o que você traz de recorrência nesse impacto. É aí que mora essa ampulheta que a gente chama, né? A gente transforma isso numa ampulheta, e aí a gente transforma isso num impacto recorrente infinito. Porque enquanto essa pessoa estiver tendo essa experiência, ela vai querer ter de novo. Enquanto ela estiver se sentindo muito bem, dentro dessa experiência, ela vai querer ter isso de novo. Interessante. Então, se a gente trouxer momentos que se conectam com o cliente estando no centro e com impactos que importam recorrentemente, de acordo com a experiência que ele vai tendo, ele vai trazer mais dinheiro para a minha empresa. Então, é uma via de mão dupla. Esse cliente começa a ter uma experiência incrível, volta para ter essa experiência e você continua cobrando dele, porque você vai entregar uma experiência cada vez melhor. Interessante. Como é que a gente faz para isso acontecer dentro da nossa empresa? Sem dúvida nenhuma, eu preciso ter uma equipe de go-to-market alinhada. O que eu quero dizer com isso? Imagina o seguinte: a gente vai desenhar aqui a nossa ampulheta com a nossa receita recorrente. Como é que a gente vai fazer isso? Em primeiro lugar, ali a gente tem geração de leads, desenvolvimento do lead, vendas, onboarding, customer success e account management. Ou seja, o account executive vai estar ali, a pessoa que vai estar manejando a conta, ela vai estar ali no final da nossa ampulheta. Como eu quero que isso funcione, pessoal? Olha que legal. Se eu olhar para isso, como é que eu quero que isso funcione? Na venda ou na compra? Vamos avançando. Então, se eu olho para isso como se fosse uma jornada do meu cliente, essa seta azul vai ser a jornada do nosso cliente, tá? Como é que a gente acha que isso funciona? A gente tem geração de leads, os leads vão sendo desenvolvidos, aí a gente tem vendas, aí a gente tem onboarding, a gente tem customer success, account management. E aí, como é que isso funciona? Na verdade, o que a gente precisa fazer, né? Isso funciona na realidade sendo conectado. Mas como é que eu conecto isso e faço com que essa experiência do meu cliente seja fluida e faça com que ele tenha uma experiência muito boa? Porque, na verdade, é isso que eles vão encontrar, né? Várias coisas conectadas, mas é um gato aqui, um gato ali, até a gente conseguir conectar a jornada que muitas vezes não está conectada, né? Abafa. Para isso funcionar, a gente tem que trazer isso, começar a conectar todas as áreas. Para essas áreas estarem conectadas e funcionarem numa linha contínua, para a gente ter essa fluidez, a gente vai alinhar todos esses pontos em torno da jornada do nosso cliente. Então, primeiro, eu preciso não apenas pensar em jornada, mas pensar em qual impacto que eu vou trazer para o meu cliente. Eu vou ter que alcançar um impacto de forma recorrente. Feito isso, eu volto para trás. Mas para eu alcançar o impacto recorrente, eu preciso ter alcançado um primeiro impacto. Qual é esse primeiro impacto que eu vou transformar o meu cliente, transformar a vida dele? Como é que eu faço esse impacto primeiro acontecer? E antes disso, como é que eu tenho um compromisso, esse commit no sentido de compromisso, é um compromisso mútuo para que o impacto aconteça? Antes disso ainda, eu preciso diagnosticar qual é o impacto que esse cliente quer ter. Para isso, eu preciso estabelecer a prioridade do impacto. E para isso acontecer, eu preciso identificar. Primeiro, eu preciso identificar aqueles que eu posso impactar, porque eu não vou impactar todo mundo. E as pessoas que eu impacto de forma diferente. Então, quais são as pessoas que eu posso impactar realmente, de forma que essas pessoas realmente a gente consiga identificar esse impacto naquelas pessoas, naquele grupo de pessoas, num segmento de mercado, por exemplo. É sobre isso que a gente vai falar aqui. Então, vamos lá. Para o lucro acontecer, eu preciso de um impacto recorrente. O lucro, ele basicamente é igual ao impacto que está acontecendo direto dentro da minha empresa. Então, tá bom. Então, vamos mudar aqui em cima. Vamos alinhar em torno do impacto que eu causo. São os momentos que importam, inclusive por isso que eles estão da mesma cor. Então, vamos tirar aqui a nossa flechinha para a gente entender quais são os momentos que importam, pessoal. Pensa no sorvete que eu estou oferecendo para aquela criança naquela piscina lá do Magic Castle. Se eu oferecer um sorvete aqui, 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 em cada uma dessas 7 fases da nossa jornada, o que vai acontecer? Hoje, esses momentos que importam, eles não estão tão claros, talvez, eles não sejam tão conectados, porque está muito bagunçado. Como é que a gente faz para alinhar e fazer com que a experiência do nosso cliente seja cada vez melhor?
se a gente organizar essa jornada de forma linear e fizer com que essas curvas e esses desencontros não aconteçam mais. Porque eles são assíncronos e não lineares. Os momentos que importam para o nosso cliente, atenção, isso é muito importante. Esses momentos são assíncronos e não lineares. Ou seja, quando o cliente fala com a gente ou quer buscar alguma informação, nem sempre, naquele momento que ele teve a dor, por exemplo, era um dia que você estava trabalhando, né? Podia ser um fim de semana, um feriado, um Natal, alguma coisa que esteja acontecendo, você não necessariamente precisa estar online e atender ele naquele momento. Então, ele é assíncrono, cada um está num momento. Eles não são lineares, ou seja, o cliente não sai aqui da ponta e faz uma jornada até o final de forma linear. Ele vai, ele volta, ele faz perguntas, ele conversa com seus concorrentes, ele vai olhar algumas outras possibilidades. Então, a gente precisa entender como é que a gente faz para esses momentos que importam, de forma assíncrona e não linear, acontecerem. Para isso, eu preciso ter a nossa equipe de go-to-market alinhada, que é o que a gente viu. Como é que eu conecto o pessoal de marketing, de vendas, de customer success, todo mundo na mesma jornada, entendendo qual é o foco do cliente, quais são as dores diagnosticadas ali no começo da nossa jornada, quais foram os problemas que a gente identificou, para que a gente, cada uma das pessoas que vão tocando nesse cliente durante a jornada, possa ajudar de forma efetiva esses clientes realmente. Mas para isso, pessoal, a gente precisa ter uma orientação baseada em dados. Como é que isso vai funcionar? Então, de novo, se a gente olhar o nosso funil, né, a gente tem aqui em cima os leads, aqui embaixo a receita, como é que a gente olha isso de forma linear? Então, se eu tenho isso de forma linear e eu preciso fazer 2 vezes a minha receita, então eu preciso de 2 vezes meus leads, certo? Será? Porque é fácil ou difícil conseguir 2 vezes mais leads do que a gente quer se a gente quer duplicar a receita? Se eu quero triplicar a minha receita, 3 vezes mais leads, não existe lead infinito. Então, se eu preciso crescer minha empresa, eu preciso multiplicar o meu número, como é que eu faço para essa conta acontecer? Se a gente trabalhar num relacionamento linear, isso fica muito mais difícil. Então, como é que a gente faz para, não olhando de forma linear, como é que eu posso pensar diferente? Vamos, de novo, deitar o nosso funil e vamos duplicar esse funil, transformando isso numa jornada, uma ampulheta. O impacto está na segunda fase. Então, se você lembrar, aqui a gente tem na fase azul a parte de aquisição de clientes, e aqui na parte rosa a gente tem a parte de expansão e retenção desse cliente. O impacto está nessa segunda fase. Por quê? Porque o cliente vai começar a usar, para daí ser impactado, para daí a gente conseguir mostrar como é que esses clientes vão gostar tanto dessa jornada que eles não vão mais querer sair. Então, se a gente pensar de forma exponencial, trazendo impacto recorrente, não apenas mais linear, e não apenas uma coisa que uma vez só eu transformo a vida desse cliente, como é que eu vou pensar? Esse relacionamento exponencial, ele é x elevado a y. O y é o exponencial, que são os momentos que importam nessa nossa jornada. Puxa, que bacana! Então, x elevado a y. Lembra que a gente falou que são 7 momentos da nossa jornada? Quais são eles? Conscientização, educação, seleção, commit, que é quando a pessoa se lembra ali que ela vai se comprometer a comprar de você. Ela não comprou ainda, né? Porque ela não assinou o contrato e não pagou ainda. Mas ela já se comprometeu. Não, eu quero comprar de vocês. E aí a gente tem a segunda parte da nossa boleta aqui. Onboarding, uso e expansão. Se eu pensar que são 7 momentos que importam para os nossos clientes, olha que legal. E eu conseguir trazer 10% de ganho marginal em cada uma dessas fases. Talvez você não consiga 10% em todas elas. Talvez você possa ter 20% em uma, 15% na outra, 5% numa outra. Se em cada uma dessas fases, nos momentos que importam para o nosso cliente, a gente conseguir trazer 10%, só estou falando de 10% de ganho marginal, elevado à 7ª potência, olha que interessante. A gente consegue dobrar o nosso número. Pode fazer a conta. 1,1, né, que é 100%. Você tem 0,1, que é 10% que eu tenho a mais em cada uma dessas etapas, elevado à 7ª, vai dar 1,98. Pode fazer a conta aí. Que arredondando, quer dizer, 2 vezes mais o número original que eu tinha. Então, espera um pouquinho, deixa eu ver.
Eu estou entendendo, então, que para eu conseguir multiplicar por 2 o meu faturamento, o meu resultado, eu só preciso olhar para, primeiro, organizar cada uma dessas fases da minha equipe. Entender que o que é colocar o cliente no centro. Como é que eu faço para essa jornada se tornar fluida e eu conectar cada uma das pessoas da minha operação, transformando isso numa fluidez, de um processo linear, contínuo, que as pessoas possam trabalhar de forma assíncrona e não linear, mas dentro da minha empresa eu vou ter um processo linear e vou fazer com que as pessoas estejam tão conectadas que eu consigo melhorar. Se eu melhorar 10% em cada uma dessas fases, eu consigo chegar em 2 vezes meu resultado. Vamos tentar implementar isso? Olha que legal. Então, se eu vou colocar, eu vou vir aqui para a ponta. Então, se eu olhar para a minha orientação aqui da minha muleta, baseada em dados, olha que legal. Eu vou ter aqui as 7 fases que eu falei para vocês: conscientização, educação, seleção, commit, que é compromisso, né? Quando eles se comprometem a comprar de vocês, não pagaram, não assinaram o contrato. Atenção. Onboarding, impacto, expansão. O que vai acontecer? Eu primeiro preciso identificar quem são essas pessoas, qual é o interesse delas, como é que eu engajo essas pessoas para falarem comigo e torno isso uma prioridade para que elas queiram realmente comprar. Na sequência, eu vou ter toda essa parte de comprometimento, ativar os deals, fazer o onboarding desses clientes, efetivo, acompanhar essas pessoas, não vou deixá-las largadas, e aí eu alcanço o primeiro impacto. Na sequência, aqui acontece o uso, né? É aqui que a gente quer chegar, gente. Tudo que a gente fez anteriormente é para chegar aqui no CR6 e CR7. Então, CR são conversion rates, ou taxas de conversão. Então, em cada uma dessas fases, eu tenho uma taxa de conversão, que vocês precisam medir, saber quais são, antes da gente fazer um trabalho como esse. Olhar quais são os volumes em cada uma dessas fases, e o delta T, né, o volume tanto em reais quanto, pode ser em qualquer moeda, mas o volume monetário e o volume também, número de negócio que você está fazendo. E aí eu vou ter aqui o delta T de cada uma dessas fases. O que é o delta T? É o tempo que demora em cada uma dessas fases. Então, se em cada uma dessas fases eu conseguir aumentar 10% da minha conversão e diminuir, por exemplo, 10% do meu tempo, aumentando também o meu volume, o que vai acontecer? Eu consigo melhorar as minhas taxas de conversão, os meus volumes e o meu tempo. Ou seja, eu, inclusive, posso fechar mais rápido os negócios com esse cliente. Fazer com que eles efetivamente se tornem mais felizes, mais rápidos com essa gestão do negócio junto com eles. E aí, gente, é só correr para abraço. Porque no final das contas, essa orientação baseada em dados, mais entendendo que você deve ser customer-centric, como é que você faz para implementar a receita recorrente dentro do seu negócio, como é que você orienta a sua equipe de go-to-market para ela estar totalmente alinhada. Ufa! Parece simples, mas não é tão simples se a gente não tiver os processos orientados aqui dentro da nossa organização. A coisa mais importante é organizar os processos para que isso tudo possa ser colocado em prática. E se ainda assim vocês precisarem de ajuda, contem conosco para que a gente possa ajudar vocês nessa jornada. Um abraço e até a próxima.